E hoje vamos dar sequência à nossa leitura bíblica, lendo os capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de Gênesis, que vai contar a história de Noé, do dilúvio, a arca de Noé. Vamos ler? Bom dia, quem entrou aí? Eliane, bom dia, tudo bem? Vamos orar, colocar a presença do Senhor, pedir que Ele nos oriente, nos dê sabedoria divina para que a gente possa ler e entender tudo aquilo que a palavra do Senhor traz para nós. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para lermos e compreendermos mais da Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela existência da Bíblia, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria divina, sabedoria dos altos céus, Pai. E que o Espírito Santo esteja conosco, direcionando cada palavra, meu Deus. Que o Senhor revele a nós, por meio da Bíblia Sagrada, meu Deus. Por meio dos capítulos que vamos ler do livro de Gênesis, Pai. Fala conosco. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de lermos a Bíblia, esse livro que é sagrado, que é vivo e que traz verdades poderosas e eternas para a nossa vida. Amém? Nós já lemos do capítulo 1 ao capítulo 5 e hoje vamos ler, a intenção é ler 6, 7, 8 e 9. Esse comecinho eu estou lendo nessa Bíblia, que é a versão dela, a King James. Depois eu vou dar sequência numa outra, que é a NVI, que é semelhante a essa. Dito isso, vamos à leitura. Capítulo 6 do livro de Gênesis. Que o Senhor nos abençoe. A malignidade humana e o juízo. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eu vou só parar bem um pouquinho, a gente faz a leitura e depois a gente volta fazendo os comentários. Mas aqui eu vou parar bem aqui logo, no comecinho, para depois a gente não ter que falar mais desse... que existem vários estudos, várias interpretações, quando se fala nos filhos de Deus, aqui acima. E aqui, ora, naquela época... Versículo 4. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins. Depois quando? Depois que os filhos... lá no segundo versículo fala assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. E existem várias interpretações, estudos sobre essa questão aqui, os filhos de Deus. Alguns falam que esse dizer quer dizer os filhos de Deus caídos, os anjos caídos, que mais à frente fala que nasceram nefilins. Os anjos caídos tiveram relações sexuais com as filhas dos homens aqui da terra, e depois esse fruto foram esses nefilins, que no hebraico fala que é caídos ou gigantes. Então dá a entender de fato que houve o pecado foi tão grande na terra no começo, tão grande, que o humano ele aceitava ter esse relacionamento com o próprio Satanás. E aí nasceram esses gigantes. Mas isso é matéria para estudo mesmo, pesquisa, para a gente de fato falar, olha, conforme a Bíblia, isso procede. Mas a nossa leitura aqui não é um estudo aprofundado de temáticas específicas, mas uma leitura geral da Bíblia, capa a capa. Então, dito isso, vamos dar sequência. Versículo 5.
Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o ser humano realmente estava pervertido, totalmente no pecado, agindo até nos seus pensamentos era para o mal. Então Deus, ele não vê somente o externo, o nosso agir, nossas ações. Ele também nos acompanha através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas intenções. Ele está lá no nosso íntimo. A gente não esconde nada do Senhor. Então, versículo 6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. Versículo 7. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Só mais uma paradinha aqui. Então o Senhor, conhecendo o coração do homem, conhecendo as intenções do homem, não só o agir, mas também as intenções do homem, ele viu que realmente não tinha nada de bom nos homens. Mas o Senhor, ele encontrou dentro de toda a humanidade na terra, ele encontrou Noé como um homem justo, como um homem que demonstrou graça diante dos olhos do Senhor. E aí a pergunta que fica para nós: será se o Senhor, fazendo uma avaliação hoje no mundo, na terra, entre nós, entre a humanidade, será se o Senhor encontra graça em nós? Fiquei fazendo esse questionamento. Será que o Senhor encontra graça em nós? E aí a gente observa: por que o Senhor encontrou graça em Noé? Mas na frente nós vamos ouvir que Noé, ele era um homem justo diante dos olhos de Deus. Então que a gente também possa buscar andar também segundo a palavra do Senhor, para que ele veja graça em nós. Versículo 9. A história da salvação do homem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Aqui estava o diferencial de Noé. Ele não era só justo, mas ele andava com Deus. E faz todo sentido para Deus se agradar do ser humano, aquele que anda com Deus. Porque andar com Deus nos afasta do mal. Porque se andamos, existem muitas falas. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E se você está andando com Deus, com certeza você vai ser semelhante a Ele. Você vai agradar a Ele. E se você anda com o inimigo, com certeza você vai ser semelhante a Ele. Então, Noé andava com Deus. Que nós também possamos buscar andar com o Senhor, com Deus. E a Bíblia é o caminho que nos faz a andarmos com Deus. Versículo 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faz uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás, para o comprimento da arca. 300 côvados para sua largura, 50 côvados para sua altura, e 30 farás um teto para a arca, e rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte,
mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer, mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Esse foi o 6º capítulo. Então aqui a gente observa. Então nós fechamos aqui o capítulo 6. A arca aponta para Jesus Cristo. E assim como havia só uma arca para salvar, livrar o povo do dilúvio, hoje nós temos Jesus também, que é o único caminho para a salvação do povo. E as pessoas continuam da mesma forma na época de Noé. A gente observa que muitas das pessoas estão ignorando a voz de Deus. Não acreditam, assim como duvidavam de Noé. Duvidavam também hoje da palavra do Senhor. Que o Senhor lhe fala por meio da Bíblia que virá o fim e que Jesus é o único caminho, que Ele mandou seu Filho para morrer naquela cruz, crucificado, para dar ao seu povo a oportunidade de salvação. E muitas pessoas ignoram, criticam, não aceitam. E aconteceu como na época da Arca de Noé. Então a gente vê hoje que Jesus é aquela arca representada. E que a gente não faça isso, não é mesmo? Que nós sejamos como a família de Noé. Nós sejamos como Noé, que por meio de Noé levou sua família. Que a gente também possa influenciar não só a nossa família, mas como outras pessoas. Capítulo 7. O juízo de Deus pelo dilúvio. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. 2 animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim, Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Só dei vontade de comentar aqui, gente. Que o Senhor ele não faz nada que seja de seu juízo, que seja para, como assim dizer, ele não faz nada na terra que ele não avise o ser humano, que ele não avise seus filhos. Primeiro ele dá um aviso. E por isso que nós precisamos ter conhecimento da sua palavra, ter intimidade com Deus, parar para ouvir o Senhor. E aí existe várias formas de se ouvir a Deus, porque o Senhor está falando conosco constantemente. E aí, assim como ele veio e avisou para Noé que 7 dias depois viria aquela chuva, que nem existia chuva ainda, e Noé acreditou. Muitas das vezes o Senhor também dá alerta para nós. Ele fala conosco algumas coisas, inclusive da nossa saúde. Eu estava pensando nisso. Muitas vezes ele vem e ele fala para nós: olha, para aí, cuide da sua saúde. Algumas coisas que está prestes a acontecer, e ele nos mostra justamente com alguns sinais, justamente que é para a gente parar, para a gente cuidar, para evitar um mal maior. E a gente ignora, a gente passa por cima, a gente não entende, a gente negligencia esse cuidado. E aí vem um problema grande, que a gente vai sofrer muito mais. E assim é com tantas outras coisas, que o Senhor ele vem e fala conosco, e nós, nessa correria, tanta informação por meio do celular, a gente passa por cima. A gente não ouve o Senhor. E aqui a gente observa, o Senhor ele falou, eu vou voltar aqui no 4.
Versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. Foram obedientes. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado Noé. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. Versículo 11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se romperam. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Versículo 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais conforme as suas espécies. Todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé, abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham o fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. Versículo 18. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas, que estão sob todo o céu, foram totalmente cobertas. Era muita água, hein, gente? Muita água. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que movem sobre a face da terra. Aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas. Isso é, tudo que estava vivo sobre a terra, firme. Assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Uma observação aqui no versículo 16, que fala assim: os animais que entraram eram macho e uma fêmea de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Então o Senhor fechou a porta por fora. Quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi o Senhor. Deus, ele é bondoso, ele é justo, ele é misericordioso. Mas tudo tem limite, tudo tem um tempo. E o Senhor deu o tempo para o ser humano. A arca demorou anos e anos em obra. E com certeza Noé falava da sua arca, falava da palavra do Senhor. E as pessoas duvidavam, não acreditavam, criticavam muitas das vezes Noé porque não existia a chuva. Como é que você está construindo uma arca numa seca que nem tem água? Um barco para andar onde? É só mesmo ouvindo a voz do Senhor e acreditando, tendo fé nele. E assim está acontecendo hoje. Hoje temos aí também a promessa dessa nossa arca, que é Jesus Cristo, que o Senhor tem anunciado por meio da palavra dele, que é a Bíblia. E muitas das pessoas têm duvidado, têm criticado aqueles que são cristãos, têm zombado da palavra do Senhor. E vai acontecer da mesma forma. Quem vai pôr um fim nisso não é o ser humano. É o próprio Deus, aquele mesmo que fechou a porta da arca,
é o que vai fazer isso também acontecer. E aí por isso que o Senhor pede para nós, para que a gente não, para que a gente seja fiel a Ele, seja fiel à sua palavra, para que a gente não venha retroceder, mudar de plano, duvidar da palavra dele, porque vai acontecer. Deus é justo e Ele cumpre com as promessas dele. Assim como Ele falou lá atrás que Ele tinha arrependido, que Ele ia acabar com a humanidade, e assim Ele fez. E Ele vai continuar cumprindo com aquilo que Ele prometeu, que está aqui na palavra do Senhor. Então daremos continuidade. Capítulo 8. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Eu fico pensando, quando começou aquela chuva, aquelas pessoas que estavam ali, que não estavam na arca, pensa no desespero que foi para essas pessoas. Foi uma tragédia grandiosa, muito grande. E eu tenho certeza também que Noé sentiu, e que a família de Noé também sentiu muito tudo aquilo. Mas Deus, ele colocou aqui, ó, Deus lembrou-se então de Noé. E aí ele mandou o vento para abaixar aquela água. E Deus faz isso conosco também. Às vezes nós estamos naquela situação, numa tempestade. E aí a gente pensa assim, Deus esqueceu de mim. Deus não está lembrando de mim. Que eu estou aqui falando, pedindo para o Senhor, e orando, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, para buscar a presença do Senhor, para que o Senhor, Ele ouve a minha oração e o Senhor não está ouvindo. Não estou vendo resultado. Mas assim como Ele colocou aqui, Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais e mandou o vento para baixar a água. O Senhor também faz isso conosco. Ele também se lembra da gente, tá? A gente não esquecer dele. Nós é que esquecemos, nós é que viramos as costas, nós é que ignoramos as orientações do Senhor. É seu povo, seus filhos é que ignoram. Ele não. Ele não esquece, de forma alguma. Ele vem no tempo certo, na hora certa, e manda seu vento baixar aquela situação, mudar aquela história, e muda tudo de fato. É só a gente não esquecer que nós temos um Deus que Ele é presente conosco o tempo todo. Versículo 2. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida do céu. As águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, todavia este ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés. Portanto, a terra ainda estava coberta de água. E por este motivo, voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Vou voltar no 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: saia
tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, aves, os grandes animais e os pequenos, todos que se movem rente ao solo. Faz-os deixar a arca contigo, que poluem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com suas espécies. Noé obedeceu em todos os sentidos. A gente observa que a obediência, ela traz realmente a graça do Senhor para a nossa vida. Noé foi obediente e obedeceu ao Senhor quando ele falou, faça uma arca. Noé obedeceu como se fala, toda a forma que Deus mandou ele fazer na arca, Noé obedeceu. Noé obedeceu trazendo para ele o casal de animais com a sua família. E demonstra também que Noé, ele tinha influência boa com a sua família. Que mostra aqui que todos os seus filhos estavam na arca com ele. Nenhum duvidou dele. Então ele era um bom homem, um bom pai. A esposa dele acreditou também nele. Então ele realmente ele era um líder da família ali que demonstrava confiança para os seus. E aí a gente pensa, nós também precisamos nos espelhar em Noé. Não só ser confiante, demonstrar que estamos com Deus para as pessoas de fora, mas para os de casa também, principalmente. Porque muitas das vezes tem líderes aí, pessoas que levam a palavra e não influenciam o seio de casa. Não porque as pessoas não querem ouvir a palavra, mas pelo seu comportamento. Acaba distanciando. E a gente observa aqui que Noé, ele era um bom influenciador. Porque as pessoas terem coragem de entrar naquela arca, naquele tanto de bicho, você imaginou aí? É porque realmente ele soube falar de Deus para aquelas pessoas, para a família dele. Versículo 20. Noé constrói um altar a Deus. Depois que Noé sai da arca, a primeira coisa que ele vai fazer não é uma casa para ele, não é uma tenda para ele, para sua família, nada disso. Não foi plantar nada para ele comer. Ele foi fazer um altar para Deus. Noé constrói um altar a Deus. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. Olha, gente, essa confissão aqui do próprio Deus, ele fala que o homem é inclinado para o mal desde o seu nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fogo da vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. O Senhor, ele fez essa aliança com a terra, com o ser humano, que foi maravilhosa. E nós vamos ler aqui no capítulo 9, como que foi essa aliança que o Senhor fez conosco, com a terra, com toda a sua criação. E graças a Deus, o Senhor, ele mesmo reconhecendo que todo ser humano é inclinado para o mal, desde o seu nascimento, o Senhor, ele está conosco, cuidando de cada detalhe, e ele é justo conosco. Ele está sempre nos mostrando o caminho certo. A aliança de Deus com Noé. Capítulo 9 de Gênesis. Estamos terminando, gente. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra, e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Então o Senhor ordenou todos os seres vivos na terra para servir de alimento para o homem. Mas tem a observação aqui: não comer o sangue.
Então, o sangue é considerado que ele colocou a alma. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem, a cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem, seu sangue será derramado. Porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. O Senhor está falando, somos a sua imagem e semelhança. Não cabe a nós tirar a vida de um semelhante do Senhor. Quanto a vós, sedes fecundos, multiplicai-vos, povoais a terra e dominai-a. Ele deu aqui o mesmo comando praticamente que ele deu para Adão, no início da criação. Novamente o Senhor está começando a história da humanidade, recomeçando, e ele passa aqui para Noé e sua família, para a humanidade. O mesmo comando. Quanto a vós, sede fecundos, que é o versículo 7. Então, declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Pelas águas. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reuni as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. Concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Então, é só uma observação. O quanto Deus ele se preocupa com a sua criação aqui na terra. Tanto que ele fez o compromisso e colocando um sinal ainda no céu para que a gente acredite. Fala: olha, vocês que duvidam aí só da minha fala, vou deixar um sinal aí para vocês, que é o arco lá no céu. E o arco que o Senhor deixou tem 7 cores. E aqui na Bíblia não fala arco-íris. Gente, eu gostaria de falar bem mais um pouquinho sobre essa questão do arco-íris que é falado. E eu mesmo falava até antes de eu conhecer a verdade. Não é um arco-íris que o Senhor colocou, foi um arco no céu, simbolizando tipo assim: olha, eu empenduro aqui meu arco de guerra, né, contra a minha criação aí na terra. Está lá no céu o arco que o Senhor deixou para nós. Mas aí tem toda uma história do porquê que a gente fala arco-íris. É bem complexo, é um estudo realmente que a gente precisa fazer depois. Se vocês quiserem anotar, para a gente fazer depois uma live sobre isso, sobre a história do porquê que a humanidade, a maioria, fala arco-íris, nós podemos fazer. Mas o Senhor deixou para nós, não foi o arco-íris, foi o arco. E aí vamos para o versículo 18. A caminhada de Noé e seus filhos. Estamos concluindo, gente. Reta final. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses 3 foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Então nós somos descendentes de Noé. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam ao lado de fora. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na
sobre os próprios ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Versículo 24. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais velho, havia feito. Então embravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Então a gente observa aqui o que o filho de Noé fez com ele mesmo depois do que aconteceu. Isso nos mostra também que o pecado de Noé, mesmo depois que ele foi abençoado, saindo do dilúvio, né, como uma vitória, uma bênção muito grande que Deus fez na vida de Noé, ele caiu em pecado. Isso nos mostra que o pecado, nós não estamos acima do pecado, não estamos livres do pecado. Por muito próximo que estejamos do Senhor, de Deus, mesmo Deus vendo graça em nós, nós estamos sujeitos ao pecado. Precisamos estar em vigilância constantemente. Porque nós somos sujeitos, sim, ao pecado. Nós somos humanos, somos cheios de falhas. Mas a gente viu lá, Noé andava com Deus. Como é que Noé pecou? Porque ele era homem, imperfeito. Isso até nos dá um certo alívio de, muitas vezes, a gente querer ser perfeita, querer ser Deus. Não somos Deus, não somos Jesus. O nosso erro é errar, é pecar e não pedir perdão para o Senhor. E outra situação que eu quero trazer aqui que o que aconteceu? Por que Noé chegou ao ponto de amaldiçoar seu filho? Eu creio que o Senhor, Deus, ele permitiu tudo isso aqui para mostrar que nós precisamos honrar nossos pais. Bom ou ruim, eles são os responsáveis pela nossa existência. Foi ele que Deus escolheu para nos trazer ao mundo. Então, honrar os pais, pai e mãe, é um dos princípios bíblicos. Nós não podemos ferir isso. E eu creio que justamente por isso que a desonra aos pais traz prejuízo, consequências negativas, não só para a pessoa em si, mas para a sua descendência. Então, a honra ao pai e à mãe é uma coisa muito séria. Concluindo, né? Então, Gênesis, a gente observa aqui, né? Logo após Deus estabelecer sua palavra, Noé falhou. Isso nos mostra que a esperança da humanidade nunca esteve na capacidade de perfeição do homem. Graças a Deus. Imagina se toda a esperança que a gente tivesse fosse baseada no nosso merecimento. Nós estamos fadados ao fracasso. Não é mesmo, gente? Então não está baseado nisso. Está baseado na graça, na misericórdia, na bondade de Deus. Foi através da bondade do Senhor, da misericórdia dele com seu povo, que ele criou a arca, que ele mandou seu filho, Jesus Cristo, para passar por essa terra, para ser crucificado naquela cruz, morrer com aquela morte de cruz, para nos libertar. Então não é pelo nosso merecimento, de forma alguma. Porque nós somos falhos. Não existe esse ser humano que não falha, ele falha. E o Senhor, ele cuida de nós, não porque nós merecemos, mas porque ele é bondoso conosco. E aqui nós fechamos o capítulo 6, 7, 8 e 9. E fechamos aqui a história da arca, né, de Noé e sua aliança com seu povo. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Miss, que entrou aí também, Paneide, todas as pessoas que passaram por aqui. Volte amanhã, vamos orar, entregar para o Senhor nossa leitura, nosso dia, pedir a Ele que nos dê sabedoria e que a gente possa influenciar outras pessoas através da leitura que lemos hoje. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais esse momento de leitura, Pai. Por mais esse momento que o Senhor proporcionou a nós. Nós te pedimos, ó Deus, sabedoria divina, para que o Senhor possa também, Senhor, aumentar a nossa fé e também nos dar ousadia, Pai, para que nós possamos levar a Tua palavra para outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de conhecê-la, Pai. E ter também a oportunidade de escolher Teu Filho como Senhor Salvador da sua própria vida, meu Deus.
para que elas não venham perecer como aquelas pessoas que pereceram no dilúvio. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando um dia debaixo da sua proteção, com sabedoria, e que possamos não só ler, mas também levar essa palavra para outras pessoas. Amém, gente? Obrigada quem permaneceu aí. Aline, Digé, Mirce, Tayane. Que amanhã Jesus abençoe cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Até amanhã, viu, gente?